É. Então, a gente começou na segunda-feira a falar sobre o órgão-chave para você ter uma boa saúde. Ele que determina, né, o que vai absorver de nutrientes, o que vai eliminar de toxinas, desde que esteja bom, que é o nosso intestino. Então, o intestino, com as funções íntegras dele, com a parede intestinal íntegra, beleza, maravilha, ele até consegue se defender de alguns patógenos. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas não tem essa integridade da parede do intestino e, com isso, muitos agentes agressores, seja alimento mal digerido, seja parasitas, vírus, bactérias, fungos, os próprios vermes, sejam metais ou agrotóxicos, que acabam caindo na corrente sanguínea e, com isso, vão levando a inflamação, né? Parece o Rio Amazonas com seus afluentes levando a inflamação, ou para o cérebro, ou para a tireoide, para o pâncreas, enfim, dando uma série de doenças, principalmente as doenças autoimunes, como lúpus, tireoidite de Hashimoto, a própria diabetes, doenças cardiovasculares. Eu vou tentar resumir um pouco também, né? Mas quando a gente fala da questão parasitária, é uma coisa que ficou esquecida com o tempo. As pessoas não conectam mais isso à parasita. Mas a gente, graças a Deus, teve a oportunidade de acompanhar ela já tinha morrido, mas a gente acompanha ela através de cursos, de livros. Doutora Uda Clark, que estudou por muitos anos, né? Todos os parasitas que ela pôde encontrar, ela tentou identificar e frequenciar. E todos esses parasitas, ela começava nesse laboratório particular dela, nesse ambulatório particular dela, chamar muita atenção ao quê? Ao alto índice de câncer quando o paciente tinha alguns parasitas. Então, a gente falou deles, os Ascaris lumbricoides, Phaceola burski e Phaceola hepática. Essas facíolas são as verdadeiras assassinas, porque elas entram a nível de fígado, e no fígado elas provocam vários tipos de tubulação, de túneis, e esses túneis, uma vez que ela destrói o seu tecido não consegue de alguma forma se regenerar, porque ali existe uma grande toxina, isso vira uma grande casa para parasita, para outros tipos de parasita. A gente falou que um parasita não anda sozinho, né? Então, vírus está conjugado com bactéria. Toda vez que morre um vírus, você tem uma bactéria dentro, né? Se a gente parar e olhar, por que então ninguém olha para isso? Porque seria uma coisa simples demais você tratar um terreno oncológico, uma doença autoimune, ou uma rinite, uma sinusite, uma dermatite, uma psoríase, olhando só para remover parasita. Então, a gente acaba sendo, às vezes, envolvido, a gente fica realmente com escamas nos olhos e não consegue identificar a verdadeira causa. Então, o que ela dizia, né, em 100% dos casos de terreno oncológico, ela tinha esses 3 parasitas. Tem outros vários parasitas. Lembrando que o parasita, quando ele está no seu corpo, ele vai parasitar você. O que é parasitar? Ele vai usufruir do seu terreno. Então, muitas vezes você está suplementando suplementos deliciosos, caríssimos, de altíssima performance, e quem está consumindo é o seu parasita. E às vezes o seu profissional da saúde não está entendendo por que esses níveis sanguíneos, níveis séricos, não estão subindo. E ele não está olhando para a questão parasitária. Muitas vezes até profissionais da integrativa não estão olhando a carga parasitária. Né? A gente até esqueceu de contar a minha história. É que eu contei minha história do intestino, que eu já tive uma desbiose severa, né? É e uma coisa leva a outra, né? Porque o meu intestino era todo aberto, por má alimentação, porque eu já fui igual a vocês, sim, nós já fomos, né? É que a gente vai aprendendo. E com isso, né? Eu estava praticamente subnutrida. Eu estava muito. Hoje, Elisângela, eu pus uma camiseta que eu não usava há anos, porque estava enorme, né? Não é que eu era gorda e emagreci. Eu era magra e emagreci mais ainda. Eu estava muito, mas muito magra, né? Estava literalmente pele e osso. E aí, muita gente que está pensando em fazer o protocolo IDF, que é magro, vai falar, poxa, mas eu acho que vai mudar a alimentação, eu estou com medo de emagrecer mais. Não, pelo contrário, você vai readquirir o peso que você perdeu que seu parasita comeu. Porque eu fiz o número 1, né? O primeiro protocolo que a gente sempre faz junto e testa na gente. Então, para mim, deu super certo e para várias pessoas. Por quê? Porque eu desparasitei. E depois de uns 2 meses, eu comecei a ganhar peso, mas não me inflamar. Não engordei. Eu
eu readquiri o peso perdido que os parasitas estavam comendo meus nutrientes. Eu me alimento, como você falou, eu gastava muito em suplemento, me alimentava muito bem, só orgânico, e aí, poxa, deu realmente que eu estava desnutrida. Então, foi impressionante a mudança. Então, a gente pode falar pela gente mesmo e por vários testemunhos de outras pessoas também. Sim, quando a gente identificou uma série de parasitas na doutora Sandra, a primeira reação dela foi ficar muito brava comigo, eu lembro. Não, eu fiquei brava, não foi nem brava, a gente fica surpresa, né? A gente não acredita, né? Poxa, mas não é possível que seja isso. E acontece com muita gente. Se aconteceu comigo... suplementava na melhor farmácia, na melhor cápsula, da melhor predisposição, né, do veículo com melhor ativo, e ela estava com sarcopenia, então ela estava perdendo massa magra já, ela estava num quadro de desnutrição mesmo, tomando um monte de suplemento. Então, muitas vezes, esses parasitas que você está comprando esse suplemento caríssimo de tal marca, esperando vir do exterior, blá, 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 seus parasitas estão se alimentando dele, baby. Então, quando não sobe seu exame de sangue lá, o nível como seu médico gostaria, ou como seu profissional da área não gostaria, ele às vezes esqueceu de olhar parasita. Então, esses parasitas, eles podem viver dentro de você, não tem nenhum problema. Nós temos parasitas, isso é normal a Sandra ter parasita, é normal a Elisângela Parron ter parasita, isso é super normal. O que a gente não pode é que esses parasitas entrem numa constante de depredar o nosso sistema imunológico. Tem que ser uma balança de equilíbrio. Se eles forem mais que nós, eles vão vencer, tá? E a gente tem mais por aí, né? Que vai desde fungo na unha até hipotálamo. Então, se você tem um parasita nível de hipotálamo, por exemplo, você causa um descontrole enorme no seu eixo hormonal. Adianta repor o seu hormônio? Eu acho que às vezes adianta, mas se o problema for parasitário, não vai funcionar. Então, por isso que desparasita e depois você volta a suplementar, né? Como a gente sempre fala, a doutora Sandra sempre repete, aqui a história é o R, é retirar e não adicionar. Então, a gente retira o que está inflamando o seu corpo. E uma pessoa, quando ela emagrece, ela está desinflamando, ela não está emagrecendo. A gente tem que mudar isso. Agora, quando ela come só baseado em valores nutricionais, o tipo de alimento, aí ela está emagrecendo. Mas aqui a ideia não é essa. A gente não está baseado em valores nutricionais, a gente está baseado em valores inflamatórios. E os parasitas consomem alimentos e também eles consomem as vitaminas, consomem sua energia, consomem seu sono, consomem... E muita gente fica com medo, será que eu vou ver os parasitas? Olha, eu estava com bastante, né? Foi a prova contundente, porque depois começou tudo a entrar nos eixos e eu não vi nenhum. Tá? Não fiquei procurando. Também não olhou. Não vi, também não olhou. Não fiquei procurando. Mas não tenho medo. Mesmo que sair algum, não vai sair nenhum enorme. É muito tranquilo. Exatamente. E o eixo final disso tudo, do intestino, das parasitoses, é o fígado, gente. O fígado, ele desempenha mais de 500 funções. Então, o fígado é um dos órgãos mais importantes do corpo humano, porque sem ele, como que as toxinas vão ser liberadas, excretadas? E ele é responsável por manter o corpo livre dessas toxinas e células que se tornam inúteis, porque tudo... nós não reciclamos, tá? Nós usamos e dispensamos, nada é reciclado. Né? O hormônio que eu usei ontem, eu não usei tudo, então vai ficar no meu organismo para eu usar mais um pouco, não, vai ser eliminado e vai ser formado outro. Então, como consequência, ele é um dos órgãos que mais sofrem com o estilo de vida não saudável, o que pode levá-lo, claro, a desenvolver uma série de doenças. E esse é o tema, né? Nós vamos falar do fígado e as doenças relacionadas. Então, embora o fígado seja um órgão resistente, o coitado, né? Eu chamo coitado do fígado, porque ele é tão maltratado, tudo que é lixo é jogado nele, e mesmo assim ele resiste, né? Mas uma hora a porca torce o rabo, né? Então, existem vários problemas que podem afetar o fígado. Muitas vezes a pessoa pode nem apresentar sintomas, né? São aquelas inflamações crônicas, subclínicas, que não têm sintomas, mas vai se somatizando, né? Então, nós acabamos por descobrir a alteração, talvez em exames, né, de rotina, que avaliam aquelas enzimas hepáticas, né? Como TGO, TGP, gama-GT, fosfatase alcalina, bilirrubina,
ou através de exames de imagem, ultrassom, né? A gente até sugere as pessoas fazerem o antes e o depois. Faça os exames antes, você vai ver a diferença de quando acabar o protocolo. Esses marcadores vão baixar. É incrível, né, Sandra? É incrível.